Bom dia, sejam todos bem-vindos à Casa dos Improváveis, essa casa que Deus escolhe pela graça e não pelas probabilidades. Esse mês de julho nós estamos refletindo sobre o chamado, sobre Deus chamando pessoas improváveis, pessoas inseguras, que não tinham uma família consolidada, pessoas que estavam no campo esquecidas, mas que Deus olhou para cada uma dessas pessoas. E ao longo do mês, a gente foi discutindo e vendo como Deus surpreende, né, nas suas escolhas, na sua preferência. E a preferência de Deus é algo que é loucura aos olhos humanos. E agora nós vamos refletir um pouquinho sobre um homem chamado Jacó. Jacó, ele tem uma história muito linda, porque desde o nascimento dele, ele tem um contexto, né? A gente começa a estudar e ver o tanto que Jacó, né, desde o ventre da sua mãe, ele tinha um negócio diferente nele. E a gente vai ver em Gênesis 25, versículo 21 até 23, dizendo assim: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Então, mãe de Jacó era estéril. Mãe de Isaac também era estéril, Sara. E eles oraram, né? E a sua mulher estéril se tornou mãe. Então aqui vai dizer: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Então, todo um contexto desde da geração de Isaac, indo para a geração dele, né? E tendo todo um processo de improbabilidade. No versículo 22 vai dizer assim: os filhos lutavam no ventre dela, no ventre de Rebeca. Então era uma luta dentro do ventre dela. Então ela disse, nesse momento de confusão dentro da sua própria barriga, do seu próprio ventre, ela pergunta: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: duas nações, Rebeca, estão em seu ventre, duas nações. Dois povos nascidos de você. Se dividirão, um povo será mais forte do que o outro e o mais velho servirá o mais moço. Aí algumas pessoas vão dizer que o mais velho servirá o mais novo. Então você imagina, nós estamos aí com Rebeca, né, grávida e de gêmeos, né, então o menor serviria o maior. Por quê? Porque quem nasce primeiro era Esaú, o seu irmão mais velho, porque nasceu primeiro no momento do parto. E Jacó veio depois. O contexto todo, Isaac e Rebeca tinham muitos anos que queriam ter filhos, né? E aí Isaac começa a orar, Deus responde a oração de Isaac, Rebeca fica grávida e durante toda essa gravidez ela percebe uma luta dentro do seu ventre e ela vai consultar o Senhor. E aí Deus vai dizer que dentro do ventre dela teria duas nações e o maior servirá o menor. Então, Jacó, antes de respirar, antes de vir a nascer, Deus já tinha um propósito para a vida dele. Então, antes dele falar, antes dele andar, antes dele pensar, antes dele existir, né, nos pensamentos de Deus, Jacó já tinha uma promessa. Então, antes mesmo dele cometer qualquer erro que ele cometeu ao longo de sua vida, ao longo da sua trajetória, Deus já conhecia a história de Jacó. Então, isso nos mostra uma verdade maravilhosa, que Deus, ele não escreve a nossa história depois que nós nascemos. Ele escreve a nossa história antes do princípio, antes de nascermos. Né? Deus já conhece todo o nosso propósito e toda a nossa vida. E talvez você ache que a sua história começou depois que alguém olhou para você, depois que alguém enxergou você. Não, nesse emprego me viram, então minha história vai começar daqui. Ah, minha história começou porque tal pessoa me enxergou. Minha história começou porque alguém viu graça em mim. Não, a sua história começou quando Deus pensou em você. Quando Deus pensou em formar você, em gerar você, a sua história começou a partir dali. Deus usa pessoas para poder aquilo que Ele quer para você. Ou também, se for empecilho, pessoas, Ele transforma todo o contexto para olhar para a sua vida. Então, Deus não te escolhe, né, quando alguém olha para você. Ele escolhe desde o início de tudo. E aí, o inimigo da nossa alma, o inimigo da nossa vida, da nossa história, ele sempre tenta distorcer a nossa identidade, ele sempre tenta mudar a nossa essência. Aquelas pessoas que são escolhidas por Deus, ele tenta sempre mudar. Então, Jacó nasce, ele segura o calcanhar do seu irmão, que era Esaú, então ele nasce já segurando o calcanhar e ele recebe o nome que futuramente poderia ser associado como o enganador, o suplantador, alguém que enganaria
a sua família. Então, Jacó já nasce com aquela essência. E aí a gente pode perceber que o primeiro rótulo que Jacó recebeu não foi Israel. O primeiro rótulo que ele recebeu foi de Jacó, ou seja, a sua identidade inicial não refletia aquilo que Deus faria dele, né? Então, quantas pessoas elas não vivem presas aos seus rótulos como fracasso, problemas, nunca vai mudar, a minha vida é essa mesmo, eu nasci para sofrer, eu não sirvo para nada. E às vezes nós estamos limitados aos nossos próprios rótulos. Então, se Jacó tivesse limitado ao seu próprio rótulo, aquela essência de alguém que poderia enganar, de alguém que poderia fazer algo errado, ele não queria avançar na vida dele. Mas Deus, ele olha, observa tudo e muda o contexto da nossa vida. E aí o inimigo, ele tenta distorcer a nossa identidade, ele tenta tirar aquilo que Deus tem planejado, porque ele sabe o que Deus tem para você, ele sabe o perigo que tem a sua vida quando você vai abrir a sua boca, quando você vai trabalhar para a obra do Senhor, quando você vai fazer algo para abençoar o reino, né? Quando você está disponível para Deus, ele sabe, então ele tenta distorcer, você começa a ter, às vezes, uma crise de identidade, né? Implantado pelo próprio inimigo na nossa vida, e você começa a achar que você não é ninguém. Então, é necessário ficar atento, né, a tudo que tem acontecido na nossa vida. A Bíblia vai nos dizer que nós devemos vigiar e depois orar. Então, a vigilância, ela é algo que precisa vir em primeiro lugar. É necessário vigiar e depois orar. A promessa não nos autoriza a agir do nosso jeito. Aí a gente vai ver todo o processo. Jacó nasce, cresce junto com seu irmão. Depois de grande, Esaú, seu irmão que nasceu primeiro, né, ele vende sua primogenitura. Ele vende sua primogenitura por um ensopado de lentilha. E aí, mais tarde, depois de um tempo que ele vendeu a sua primogenitura, o seu pai, Isaac, já estava velho, já não enxergava bem, e ele resolveu abençoar o primogênito. E Rebeca escuta, né, essa conversa entre Isaac e Esaú, porque Isaac vai dizer, vai lá, Esaú, vai caçar que eu quero te abençoar, prepara aquele bom alimento para o seu pai que eu vou abençoar você. E Rebeca, sabendo da promessa que Deus tinha falado lá no seu ventre, vocês lembram que no iniciozinho eu falei para vocês que durante a briga no ventre ela vai questionar Deus por que aquilo estava acontecendo, e Deus vai dizer que 2 nações nascerão no ventre, que o maior serviria ao menor? Então, eu acredito que Rebeca, escutando esse contexto, a Bíblia não diz que ela lembra da promessa, mas a gente percebe, imagina que ela poderia ter lembrado da promessa. Então, Rebeca resolve agir por conta própria. Então, ela escuta, vai lá e faz Jacó cometer um engano. Jacó, ele se veste conforme o seu irmão, que o seu irmão era peludo, né? Ele tinha um cheiro forte, porque Esaú era um homem da caça, de guerra. Jacó já era, assim, eu falo mais amamãezado, sabe? Ele era mais protegido pela mãe, ele não tinha aquela impulso, né, de guerreiro igual o seu irmão. Então Jacó, ele comete um engano junto com a sua mãe. Então o que acontece? Eles começam a planejar algo para substituir Jacó por Esaú. Então ela vai lá, prepara esse ensopado, né, para Jacó levar para o seu pai, veste ele com características do seu irmão, e aí Jacó comete esse engano. Existe uma diferença muito grande em ter a promessa e saber esperar a promessa. Eles cometeram um engano muito grande, eles pecaram ali, né? Eles pecaram em enganar Isaac, mas Esaú também vendeu a sua primogenitura, não valorizou a sua primogenitura. Então a gente tem todo um contexto aqui. Então muitas vezes Deus promete algo para a sua vida, mas nós queremos controlar o tempo, nós queremos acelerar as coisas, nós queremos influenciar, nós queremos mudar o trajeto. Isso aconteceu com Sara. Sara recebeu a promessa de ser mãe, ela sorriu, ela via que pelo seu tempo, pela sua idade, pelas suas limitações físicas, isso era algo impossível. Ela tenta ajudar a Deus, colocando Agar para ser mãe, depois ela vê o erro que cometeu. Então, quando a gente começa a querer dar uma ajudinha para Deus, acelerar o processo, a gente vai sofrer as consequências. Então, Jacó também colheu as consequências desse ato. Ele precisou fugir, ele precisou perder o convívio com a sua família, ele precisou perder aquele cuidado com a sua mãe, precisou ficar longe da sua mãe, ele era muito próximo dela. Esaú mais próximo do pai. Então, Jacó sofreu. Jacó nunca tinha saído perto da mãe, perto do pai, teve que ir para um deserto, fugir do seu irmão, que descobriu que ele tinha enganado o seu pai. Então, ele começa a se desesperar, então ele vai para o deserto. E o deserto, que parecia castigo para Jacó, que de fato no início ali ele ficou sozinho, ele se sentiu sozinho, mas também ele se tornou um lugar de encontro. O deserto se tornou um lugar da presença de Deus. Agora, nesse momento, entra um dos momentos mais lindos, porque Jacó estava sozinho, sem o pai,
sem irmão, né? O irmão estava atrás dele, estava sem casa, estava sem segurança, estava sem o afeto da mãe, não sabia como seria o amanhã, ele estava no deserto sozinho, dorme numa pedra, com uma pedra como se fosse o travesseiro, ele começa a sonhar e justamente ali, naquele lugar, naquele encontro, Deus aparece. Percebemos uma coisa, Deus não aparece quando Jacó estava no conforto da sua casa. Deus não aparece quando Jacó estava na tranquilidade. Deus aparece quando Jacó não estava confortável. Deus aparece quando ele não tinha mais nada, quando ele tinha perdido tudo. Ele estava fugindo do seu irmão que queria matá-lo. Estava fugindo do todo o contexto que ele tinha criado. E às vezes nós pensamos que Deus só fala conosco quando não está tudo bem. Mas muitas vezes é no vale que nós escutamos a voz do Senhor. Às vezes é na dificuldade que a gente está sensível à voz do Senhor. Quando está tudo bem, a gente acaba blindando esse relacionamento com Deus. Então foi no deserto, no momento de sufoco, que Deus conversou com Jacó, que Deus transformou toda aquela situação. E aí Jacó vai para esse lugar, ele deita numa pedra como travesseiro, ele tem um sonho. E nesse sonho, Jacó vê uma escada que ligava do céu à terra. E ele via os anjos subindo nessa escada e descendo. Subindo e descendo, não ao contrário, descendo e subindo. E aí quando Jacó acorda, ele vê que Deus sempre esteve com ele. Ele vê os anjos descendo, mostrando que eles já estavam ali com ele, protegendo Jacó, estando com Jacó, e não ao contrário, descendo e subindo. Então a presença de Deus já estava ali. Os anjos subindo e descendo reafirma a presença de Deus. Então quando ele acorda, ele vai dizer, o Senhor sempre estava aqui e eu não sabia, eu nunca estive sozinho. Naquele momento de medo e de aflição de Jacó, o Senhor mostra que estava com ele. Então ele vai, levanta uma pedra ali, derrama azeite nessa pedra e chama aquele lugar de Betel, a casa de Deus, mostrando que Deus está em todo lugar. Basta você ser sensível e compreender. Então aquele lugar não era só um pedaço do deserto, não era só uma cama desconfortável, mas ali Deus transformou um lugar em um lugar inesquecível. É isso que Deus faz na nossa vida, Ele transforma lugar, mas principalmente Ele transforma pessoas. Então foi naquele deserto que Jacó teve uma experiência transformadora. Ele viu que estava sozinho, que precisava se posicionar e mudar todo o contexto. Então foi ali que ele viveu algo sobrenatural. E como você está hoje? Em que situação, em que estágio da sua vida você está? Você está no deserto? Você está dormindo em uma pedra, né, servindo como travesseiro? Como está a sua vida hoje? Quero que você entenda que é nesse lugar que você está, que Deus está com você. Você não está sozinho. Há anjos com você. Deus manda ordem aos seus anjos a proteger você aonde você está, desse lugar de desconforto. E Deus quer falar com você. Deus não mudou Jacó em um dia. Depois de Betel, vieram anos. Então ele sai, ele foge da sua casa, né, por conta que seu irmão queria matá-lo. Lá ele vai para Betel, ele tem um encontro com Deus, ele percebe que Deus estava com ele, mas que ele precisava ser transformado, ele precisava de fato mudar a sua vida, e ele faz um voto com Deus, Pai, se o Senhor estiver comigo e transformar a minha vida, eu te servirei. Então ele ali começa a ser transformado, ele já não fica mais Jacó enganador, ele começa a mudar as suas atitudes, o seu caminhar com Cristo. Então, depois de Betel vieram anos, muitos anos se passaram, ele foi para a casa do seu tio Labão, ele ficou lá por um tempo, lá ele trabalhou bastante, ele se casou, ele também foi meio que enganado, porque ele trabalhou para casar com Raquel e acabou se casando primeiro com Lia, depois trabalhou de novo, esperou, casou com Rebeca, e tudo isso foi um aprendizado para Jacó. Então ele não estava pronto depois que saiu de Betel, ele viveu uma transformação não só de um dia, mas diariamente. A transformação na nossa vida vem não de uma forma repentina, diariamente. Depois que o Senhor tem um encontro conosco, nós precisamos moldar, né, essa mudança diariamente na nossa vida, mudar essa forma de viver diariamente. Então é algo que não é passageiro, é uma semente que você vai plantando, que você planta e você vai cultivando todos os dias. É até o momento que, depois de todo aprendizado que Jacó viveu, ele vai até o val de Jaboque e ali ele luta com Deus, né, com o anjo, e aí ele sai do nome de Jacó para Israel. Deus fala para ele, você já não é mais Jacó, e sim, você é Israel. Mas nós temos que prestar atenção nesse ponto, que é algo muito importante. Deus não muda apenas o nome de Jacó. Ele mudou o homem. Ele transformou Jacó. Ele mudou aquela essência de enganador. Ele transformou a identidade de Jacó. Deus não trabalha apenas no destino na nossa vida. Ele trabalha primeiro no nosso coração. Ele não vai colocar você em um ponto sem estar transformado por dentro. Então Jacó viveu uma experiência de transformação por completo. Deus não queria levar Jacó em um destino só. Ele queria primeiro trabalhar o coração de Jacó, transformar a essência de Jacó para quem ele se tornaria. Então, de enganador,
ele se tornou um grande homem, né? O pai das 12 tribos. Então, assim, foi uma lição de vida muito grande. A partir do momento que ele entendeu que ele não poderia mais ficar do jeito que ele estava, que ele precisava ser transformado. Então, nesse mês todo de julho, a gente viu, né, que durante esses estudos, essas reflexões, Deus escolhe pessoas improváveis. Nós estudamos que Deus escolheu os 3 primeiros discípulos, que eram os pescadores, Deus escolheu Davi, Deus escolheu Esther, Deus escolheu Gideão, Deus escolheu muitas pessoas pela sua improbabilidade, pela sua incapacidade, pelas suas limitações. E Deus transformou essas pessoas. Então, todos esses homens que nós estudamos, homens e mulheres no mês de julho, foram pessoas que tinham limitações, pessoas que tinham medo, pessoas inseguras, pessoas que tinham histórias difíceis. Mas Deus o chamou. E aí a gente precisa entender que Deus chama, porém, existe algo ainda mais importante. Deus não chama pessoas prontas. Ele escolhe e capacita. Ele escolhe e transforma pessoas. E aí eu lhe pergunto, você está disponível? Porque você é um escolhido por Deus, você tem um chamado por Deus. Aí eu lhe pergunto, faço uma pergunta nesse exato momento, você está disposto a viver essa transformação por completo? Porque as promessas do Senhor precisam se cumprir na sua vida. E você está disposto, você não é uma pessoa pronta, você tem limitação, tem medo, tem certezas, tem dúvidas, mas o Senhor quer transformar. Então Ele chama pessoas e capacita. Você está disponível para isso? E hoje nós encerramos esse ciclo muito especial da Casa dos Improváveis, onde nós estudamos pessoas pelo seu chamado, pessoas improváveis, pessoas que ninguém acreditava. Mas agora surge uma nova pergunta, um novo contexto. O que Deus faz depois que Ele chama alguém? Como é essa transformação? O chamado é o fim? Ou apenas o começo? É exatamente isso que nós vamos descobrir nesse mês de agosto. Nós vamos estudar agora uma nova série, a Escola dos Improváveis. Então, durante todo esse mês de agosto, nós vamos ver por que é bom caminhar com Deus, por que é bom ser transformado por Ele, por que é bom entregar a nossa vida em Suas mãos para poder viver a plenitude. E agora a gente vai começar a caminhar com outras pessoas improváveis que receberam um chamado, mas que viveram a transformação. Então, nós vamos caminhar com José para entender que Deus permite o poço antes do palácio, Moisés para descobrir que o deserto faz parte da preparação. Nós vamos estudar Pedro para aprender que Deus restaura aqueles que caem e apóstolo Paulo para ver que ninguém está longe demais da graça de Deus. Então, o chamado, ele acontece em um momento, mas a transformação acontece durante toda a caminhada. Eu quero deixar uma frase final para vocês assim: se julho nos ensinou que Deus chama os improváveis, agosto nos mostrará que Deus prepara aqueles que chama. Porque Deus não procura pessoas prontas. Que Deus abençoe vocês, que espero que esse mês de julho tenha sido um mês de muita edificação, de muito preparo. E agora nós iremos viver uma nova etapa, a Escola dos Improváveis, porque o chamado não é o fim, o chamado é o começo, agora o processo de preparação. Que Deus te abençoe.